Muito obrigado por assistir esse vídeo. Nele eu quero falar sobre a diferença entre o sensor APS-C e full frame. Mas se você está achando esse vídeo muito básico, me responde então. Qual é a diferença na profundidade de campo da utilização de uma câmera APS-C e uma full frame? Bem, se você quer saber a resposta, fica aí que já já a gente chega nesse ponto. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu descobri que alguns profissionais de filmagem na minha região não sabiam nem sequer sobre esses termos, a existência desses tais sensores. Eu vou começar falando de fato o que é o sensor. É essa parte aqui brilhosa que você pode ver na sua câmera digital, que também pode ser chamado de chip fotossensível. Por quê? Como é feita a fotografia? A luz incide no objeto, que vai refleti-la, passando pela sua objetiva e sensibilizando o sensor pelo tempo de obturação. Uma vez compreendido isso, vamos falar sobre APS-C e full frame propriamente dito. Essas expressões, elas remetem basicamente à diferença nas dimensões desses dois tipos de sensores. E todas as demais consequências, características que as pessoas ficam discutindo, são decorrência disso. O sensor full frame é um sensor que remete aos filmes analógicos de 35 mm e, dentre os fotógrafos mais comuns, dentre as câmeras comercialmente mais vendidas, é o sensor de maior tamanho. E é por isso que quando se fala de sensor cropado, e lembre-se, cropado vem do verbo inglês aí, crop, que significa cortar, cortado, portanto. Quando você fala de sensor crop, remete-se a qualquer sensor que seja menor que o full frame. Por exemplo, o sensor do seu celular, o sensor micro 4/3 da Olympus, da Panasonic e também ao sensor APS-C, que pode ser encontrado em algumas câmeras da Sony, Nikon, Canon, Fuji, etc. É por conta disso que não pode se utilizar a expressão sensor cropado como um sinônimo exato para o sensor APS-C. Afinal de contas, trata-se de gênero e espécie. Mas vamos falar mais aí sobre o sensor APS-C. Ele é um sensor menor e, por conta disso, algo que a gente chama de fator de crop, que diz respeito à diferença de proporção entre esses dois sensores, a área desses dois sensores. O fator de crop ele vai ser muito importante no que diz respeito ao ângulo de visão da câmera e também na profundidade de campo. Se você pega uma objetiva e coloca no sensor full frame, ela vai ter uma área maior de filmagem, vai estar abarcando uma área maior daquela luz que está sendo projetada, vamos dizer assim, naquele plano do sensor. Quando você vai para uma câmera de sensor APS-C, você tem que concordar comigo que por ele ter uma área menor, ele vai ter um ângulo de visão mais reduzido, porque ele vai pegar uma parte menor daquela imagem. É como se estivesse dando um zoom na imagem. E é isso que a gente fala de equivalência angular. No caso, por exemplo, se você pega uma lente 50 mm e lembre-se, a distância focal ela faz sempre referência, sempre para a câmera full frame. Então, se você pega uma objetiva 50 mm e uma câmera com um fator de crop de 1.5, é como se você estivesse tendo um ângulo de visão de uma 75 mm. Mas lembre-se, todas as demais características da lente se mantêm. Eu já falei em alguns vídeos aqui, por exemplo, as lentes objetivas grande angulares, elas tendem a distorcer um pouco a questão das proporções, principalmente na borda do quadro. As teleobjetivas, elas tendem a achatar os planos, o achatamento de planos. Então, essas características se mantêm de acordo com a milimetragem da lente que você está usando. Não leve em conta aí o fator de crop, tá? Um outro ponto que é importante da utilização do fator de crop diz respeito à profundidade de campo. Mas afinal, o que é profundidade de campo? Quando você vai fazer uma fotografia, existe uma certa área, tá? Uma certa distância da sua câmera em que os objetos ali colocados, eles estarão focados, ou seja, terão nitidez. E vai existir uma outra faixa, uma outra área posterior e uma outra anterior em que vai ter uma perda de nitidez. A profundidade de campo, só para a gente tratar um pouco melhor aqui, depende de 3 fatores. Distância focal, ou seja, aqueles milímetrozinhos da lente, a abertura do diafragma e também a distância do ponto focado, ou seja, do assunto em que tem o foco. Fechado esse assunto, esse aspecto básico,
O fator de crop deve ser levado em conta também na profundidade de campo. Se por algum motivo você vai fazer uma filmagem e que está utilizando em conjunto uma câmera full frame juntamente com uma câmera APS-C e você quer manter aspectos de continuidade do seu vídeo, e aí, portanto, você quer manter o mesmo enquadramento e a mesma profundidade de campo, você vai ter que levar em conta o fator de crop. Se você pega a objetiva da APS-C e quer levar as características dela para a full frame, você vai o quê? Multiplicar pelo fator de crop. O contrário, você vai dividir. Então, vamos pegar aqui uma objetiva 35mm sendo utilizada na abertura 2.8 em uma full frame. Considerando um fator de crop de 1.5 no nosso exemplo, se você quer utilizar os mesmos aspectos na sua APS-C, você vai dividir 35 por 1,5, que vai dar aproximadamente 24mm, e você vai ficar com a abertura 1.8. Então, eram esses aspectos que eu queria discutir com vocês. Existem outras características, pontos positivos e negativos de utilizar cada uma das câmeras. Se vocês quiserem que eu fale mais, é só a gente conseguir chegar aí a 20 likes nesse vídeo que eu faço um outro vídeo que eu explico um pouco mais, tá bom? Então não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever para apoiar a gente e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço!